Boa tarde, estamos de volta, né, com mais uma live do Viver Bem com Você. Eu sou Yanara, sou enfermeira aqui da Unimed Metropolitana do Agreste e hoje estamos com a presença do Dr. Cláudio, infectologista. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante. A gente trouxe a live que é com o tema Eu Me Cuido, Eu Me Previno, todos na luta contra a AIDS, que no dia 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial da AIDS, não é isso, doutor? Isso. Da luta contra a AIDS, e que é um assunto tão importante para nós. E hoje eu trouxe também alguns dados recentes que foram publicados pelo Ministério da Saúde no dia 28 de novembro, antecedendo um pouquinho da data da AIDS, que publicou que o Brasil registra uma queda de 16% no número da detecção da AIDS. Porém, aqui em Alagoas, nos últimos 10 anos, houve uma crescente. Trouxe até um dado que de 2007 foram detectados 18 casos. E em 2017 estamos em 776 casos que foram notificados pelo SINAM, que é o Sistema de Notificação. E é tão importante quanto a descoberta, né, doutor, o diagnóstico e a adesão do tratamento, né? Que existe uma meta da ONU. Você pode falar um pouquinho dessa meta, doutor? Boa tarde a todos. Existe atualmente, né, a gente hoje tem o Dia Mundial do Combate à AIDS, que é dia 1º de dezembro, então a gente veio hoje conversar um pouco sobre a questão das estratégias de controle dessa pandemia, né, que é o vírus HIV. Então hoje eu vou explicar rapidamente o que é que realmente acontece. A AIDS é uma doença, certo, que ela é causada por um vírus que destrói todo o sistema imunológico, certo? E isso causa infecções oportunistas no nosso organismo, e isso é caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas. Por isso que a gente chama de síndrome, é síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a preocupação do Ministério da Saúde é fazer uma estratégia para tentar controlar o vírus e conseguir detectar mais rápido os casos, tratar mais rápido esses casos e tornar a carga viral indetectável. Existe a meta que se chama 90-90-90, que é 90% de indetectabilidade da carga viral, 90% de conhecimento do diagnóstico e acesso à rede de saúde e 90% de adesão ao tratamento. Certo? É muito importante, né, doutor? A pessoa que descobrir, assim, a questão do HIV, da AIDS, fazer o tratamento, né? Com certeza. O tratamento ele é essencial hoje, né? Então, hoje as drogas que a gente tem em relação ao HIV são drogas extremamente seguras, modernas, que combatem o vírus do HIV. Certo. Como o senhor já falou que era AIDS, eu quero perguntar aos nossos internautas o que é uma pessoa soropositiva. Pronto, foi bom ter começado explicando já o que é AIDS, porque isso é uma dúvida muito frequente em relação a o que é AIDS e o que é HIV. Existe uma diferença principal. A AIDS é quando a doença já está instalada, certo? Então, quando você está com o seu sistema imunológico já totalmente destruído, o seu organismo já está predisposto a ter infecções oportunistas. Geralmente, quando você tem AIDS, você já tem os sintomas e necessariamente os linfócitos, que são as células de defesa, estão com a contagem muito baixa. Então, quando os linfócitos estão com a contagem muito baixa e o paciente já tem sinais e sintomas, configura a AIDS. Já o paciente soropositivo, aquele paciente que é portador do vírus do HIV, certo? Porém, ele não apresenta sintomas e a contagem de linfócitos dele, que são as células de defesa, ainda estão num nível que é considerado seguro para não ter infecções oportunistas. Então, é importante a população saber que existe essa diferença. O paciente que já está com AIDS é aquele que já tem os sintomas. É um paciente grave que possa até precisar ser internado. Já o paciente com apenas o vírus, sem a manifestação desses sintomas de doenças oportunistas, a gente considera só soropositivo.
associado também com a contagem de linfócitos acima de um valor de COT que a gente considera 350 atualmente, ou seja, pacientes que têm os linfócitos CD4, que são os CD4 são as células de defesa que o HIV destrói. Então, acima de 350 não é considerado ainda AIDS. De 350 para baixo é considerado AIDS. Certo, doutor. É uma pergunta simples, mas pode ser que para algumas pessoas que não tenham conhecimento de como se transmite essa doença. É o seguinte, né? Sobre a transmissão do HIV, né? Não tem assim ainda nenhuma novidade em relação à transmissão. Então, assim, a maioria dos casos, mais de 98%, 99% dos casos, são transmitidos por via sexual, certo? É a principal via de transmissão do HIV. Geralmente, quando a gente conversa com o paciente, agente infectologista investiga a cadeia epidemiológica. Então, todo paciente que chega com diagnóstico ou suspeita de HIV, a gente investiga a cadeia epidemiológica. O que é isso? A gente tem que perguntar da sua atividade sexual, se usa preservativo, se não usa. Tem mais de um parceiro, se tem um parceiro, se tem vários parceiros. Então, essa parte, a epidemiologia que a gente chama na nossa área, é importante para a gente explicar. Então, a principal via de transmissão é a sexual, mas existe a transmissão vertical, que é quando a mãe gestante com HIV passa para o feto, é outra via de transmissão, por acidentes perfuro-cortantes, que não é o tão comum. Existem casos relatados que existe a transmissão, mas é muito pouco provável, que não acontece com uma certa frequência, mas a principal via continua sendo a transmissão sexual. Tem também aquelas pessoas que compartilham seringas, né, doutor? Que às vezes fazem uso de alguma medicação injetável, acaba compartilhando seringa, que também não é o indicado, né? A seringa é de uso individual e único, não pode estar nem reutilizando e nem compartilhando as seringas, e às vezes pode acontecer em baixa frequência, mas pode ocorrer. Pode ocorrer, né? Também. Os usuários de drogas injetáveis, né, de uma maneira como você já falou também, é uma maneira também de transmissão, né? Então, a gente, na nossa especialidade, a gente pergunta, não só na infectologia, como qualquer área médica, os pacientes que chegam com um diagnóstico de AIDS ou ser apenas soro positivo, a gente pergunta sobre a questão desse comportamento de risco. Hoje não tem aqueles que a gente antigamente falava, que tinha aqueles grupos que era só apenas os homossexuais, os grupos de risco. Hoje está bem diversificado, tá? Então, assim, a gente investiga o HIV, a faixa etária mais importante é na faixa adulta, né? Mas eu trabalho em consultório, já estou diagnosticando pacientes na fase, iniciando a terceira idade, com HIV também, a partir dos 50 anos, 60 anos. Então, está uma doença que está mudando o seu perfil epidemiológico. Certo, doutor. E o tratamento, como é realizado? Olha, o tratamento, hoje atualmente, assim, o tratamento é baseado em uso de medicamentos que nós chamamos de antirretrovirais. Esse termo a gente usa porque o vírus HIV é um retrovírus, certo? Por ser retrovírus, o nome desses medicamentos chama antirretrovirais. Eles são usados, né, para combater o vírus, diminuir a carga viral na corrente sanguínea. Então, a gente geralmente, quando o paciente chega para a gente inicia o tratamento com antirretrovirais, e até um determinado tempo, essa carga viral, ela vai ficar, se o vírus não for resistente, a carga viral vai ficar indetectável até no máximo 6 meses. Então, o objetivo dos antirretrovirais é combater o vírus e evitar que o nosso sistema imune fique deteriorado e o paciente comece a ter as infecções oportunistas. Por isso que é muito importante, nesse tratamento, o paciente ter uma excelente adesão ao tratamento. Tá? Então, todo paciente que chega para a gente orienta sobre os efeitos colaterais dos medicamentos e também orienta que a importância da adesão. A adesão
é o nosso ponto-chave para ter um sucesso no tratamento, principalmente a adesão. E se nós conseguimos, nessa meta que nós conversamos de 90, 90, 90, começar a fazer diagnósticos mais precoces em pacientes de HIV e começar a tratar cedo. Então isso vai ter um sucesso no tratamento. Também porque o tratamento é contínuo, né, doutor? É não contínuo, pode parar. não pode parar, isso mesmo. Certo. E existe algum sintoma, doutor, que a gente pode investigar? Eita, essa pessoa pode estar com AIDS? Sim, um exemplo. Olha, quando você está desenvolvendo a doença AIDS, existem critérios que nós utilizamos, que é do Ministério da Saúde, do Manual de Vigilância, que é um conjunto de sinais e sintomas que possam sugerir, que possam até... Então, um exemplo, se o paciente tiver um HIV positivo, e além disso tiver associado com febre, perda de peso, fazendo desnutrição, começa a ter aquelas lesões na cavidade oral que a gente chama de candidíase, certo? Que é uma infecção fúngica. Começa a ter infecções tipo herpes zoster, que é aquele que o pessoal chama de cobreiro, mas o nome dele é herpes varicela zoster. Ele começa a ter sinais de perda de peso, começa a ter febre, emagrecimento, desnutrição. Outro sintoma importante, diarreia crônica. Então, pacientes que têm diarreia crônica, qualquer paciente, se ele tiver diarreia crônica, é importante investigar HIV. Pneumonias de repetição, pacientes que têm pneumonia a cada 2 semanas, toda vez tem pneumonias repetidas, infecções de repetição, são pacientes que estão com a baixa da imunidade. Então, esses pacientes devem ser investigados para o HIV. E era isso que eu ia perguntar. No caso, pode ser que sejam pacientes que nem saibam que são HIV positivos e já desenvolvem a síndrome. A síndrome. A gente já tem alguns pacientes que a gente já recebe já com a síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS. Né? Então a gente já pega nesse estágio. Nesse estágio, realmente, os pacientes podem complicar. Existe o hospital de referência em Alagoas, que é o Hospital Escola Elvio Alto, né? Que é o hospital de referência de doenças infecto-contagiosas. Então, nós recebemos esses tipos de pacientes e fazemos o atendimento, internamos e a gente primeiro trata a infecção oportunista. Quando ele melhorar da infecção oportunista, a gente escolhe o melhor momento para iniciar depois o antirretrovirais. Certo. Doutor, uma pergunta assim, a questão do teste rápido. Algumas pessoas têm dúvida de como é realizado esse teste. Porque em coisa de 5, 6 minutos, né, já está ali o resultado, se sim ou se não. E o que é realmente esse teste? O teste rápido, ele hoje é um teste rápido, é um exame que detecta anticorpos, né, contra o vírus do HIV. É um exame de triagem. Não é um exame confirmatório de HIV, é um exame de triagem. Né? Não é um exame de diagnóstico, é um exame de triagem, né? Que quando você faz um teste rápido, esse teste realmente ele é bem rápido. Se você realmente tiver HIV, quando fizer o teste, o nosso organismo vai produzir anticorpos. Então, nessa fitinha, que é esse exame teste rápido, ele detecta se no nosso corpo tem anticorpos contra o vírus do HIV. Então, após esse exame, se for positivo, aí vai fazer exames confirmatórios se é ou se não é o HIV, certo? Pode ocorrer, doutor, de ter um teste rápido positivo e posteriormente, após os exames, no caso da falso positivo, que nos outros exames não confirmaram? Pode sim, olha, quando é um teste rápido negativo, aí tudo bem. Então, exemplo, quando o teste HIV é negativo, então a gente já tem uma certeza que o paciente não tem HIV, com exceção se ele estiver na fase de janela imunológica. Se você adquirir o vírus do HIV hoje, se você fizer o teste rápido, ele não vai dar positivo. Provavelmente você vai ter que fazer outro teste rápido com 30 dias para ele dar positivo. Já é a primeira coisa. Mas se o paciente não tem HIV de certeza, mas dá positivo, os falsos positivos são causados por algumas doenças específicas. Pessoas que têm portadores de doenças autoimunes, tipo lúpus, artrite reumatoide, essas doenças autoimunes, se você fizer o teste rápido,
pode dar positivo, um falso positivo. Aí existem exames confirmatórios para você confirmar ou descartar aquele HIV, que são exames mais específicos, que são o exame mais específico é o Western blot, que é um exame sorológico mais específico. A carga viral também é o exame que detecta a quantidade de vírus de HIV, então também é um exame também específico para o HIV, mas nesses casos, pessoas que também tomaram vacinação para o H1N1, né, até os 30 dias, você pode ter um falso positivo, porque dá uma ativação, uma reação, né? Aumento dos anticorpos pode dar uma reação cruzada, então você pode ter tomar a vacina e pode dar o teste rápido positivo, então precisa avaliar todos esses detalhes nesses pacientes. Certo, muito importante, né? E doutor, uma pergunta assim, se morre de AIDS? Sim, morre sim, morre. Então, assim, as pessoas, a AIDS, os pacientes morrem das infecções oportunistas causadas pelo vírus. Então, é por isso que a gente chama síndrome, porque não existe. A gente fala assim, então, a gente tem costume de dizer que o paciente morreu de AIDS, mas ele, na verdade, morreu de alguma doença oportunista que o vírus causou. Um exemplo, se você cai muito a sua imunidade, você pode ter tuberculose. Então, tuberculose é a doença oportunista que mais mata na AIDS. Então, a chance de você ter tuberculose é maior, né? Então, a chance de ter as meningites, as pneumonias, as infecções, as sepses, que são os quadros mais graves. Então, existem doenças neurológicas importantes, que é a neurotoxoplasmose, outra infecção pulmonar, que é a pneumocistose, que é uma infecção fúngica também. Então, todas elas podem causar sepses graves, certo? E o paciente evoluir para o óbito. A questão da AIDS deu uma diminuída com o uso dos antirretrovirais, então os pacientes estão adoecendo um pouco menos, ou seja, como com esse diagnóstico precoce que está havendo, com a acessibilidade da população aos testes rápidos, então as pessoas estão descobrindo um pouco mais cedo, até mais rápido, a questão do diagnóstico e iniciando o tratamento precoce. Que é muito importante, que é muito né? importante. E como o doutor falou, não precisa ter receio de fazer o teste rápido, né? Não, nem... A detecção precoce é a melhor forma de ter uma melhor qualidade de vida, né, doutor? Justamente. O teste rápido, eu aconselho que todo mundo, assim, faça o teste rápido. É um teste assim, seguro. Além do HIV, se faz o teste da hepatite B, da hepatite C e da sífilis, que são doenças que vocês também não podem esquecer. Então, muita gente só se preocupa com o vírus do HIV, mas é importante se preocupar com a hepatite B, certo? Todo mundo tomar a vacina da hepatite B. A hepatite C também tem muito cuidado. E a sífilis, que a gente está tendo atualmente uma epidemia de sífilis. Então, esses são exames, são testes seguros, sorológicos, certo? Alguns são até bem específicos, também tipo da sífilis, que é um teste rápido bem específico para sífilis. Então, não deixem de fazer. São exames que vai mostrar para vocês se vocês têm alguma condição que precisa ser tratada. Já que a gente já saiu um pouquinho só da AIDS, HIV, a gente recentemente teve uma mudança, né, que a gente conhecia antes as DSTs, né, que são doenças sexualmente transmissíveis, e hoje a gente tem as infecções sexualmente transmissíveis. E o que são elas necessariamente, doutor? Elas realmente a terminologia mudou, né? Que hoje chama ISTs, que é infecções, né, sexualmente transmissíveis. São aquelas que são quase que exclusivamente associadas só com a relação sexual, que são elas que são as mais conhecidas. É a própria sífilis, né? O cancro mole, certo? Herpes genital também, donovanose, que é outro também, são lesões. Tem a uretrite gonocócica, que popularmente chamam de gonorreia, certo? Então, todas essas ISTs, que a gente hoje não chama mais DSTs, é ISTs, elas também fazem parte de um grupo de doenças que estão assim no nosso dia a dia. Eu trabalho em consultório, eu recebo direto pacientes, principalmente hoje que eu recebo mais pacientes com sífilis, tá? Então está ocorrendo uma epidemia de sífilis, subentende que as pessoas ainda, apesar de muita informação, não estão se precavendo, não estão usando o preservativo. Então, as ISTs, elas são importantes até na transmissibilidade do próprio HIV. Então, não esquecer que pessoas que têm
DSTs, então ela tem um fator de risco para ter o HIV também, por existir lesões, né, que facilitam a entrada, além da bactéria, do vírus do HIV na nossa corrente sanguínea. Então, não esquecer que as ISTs precisam ser tratadas, né, e, além de ser tratadas, convocar os parceiros. Quem tem ISTs, a gente chama o parceiro ou a parceira para a gente quebrar a cadeia epidemiológica, porque se a gente só tratar o paciente e não tratar o parceiro, o ciclo ainda vai se continuar. Então é muito importante as ISTs, né? E além das STs, outra também que se transmite por via sexual, a própria hepatite B, hepatite C também, não tanta frequência, mas a hepatite B sim. Então, pessoas que não... A prevenção continua sendo o preservativo, mas no caso da hepatite B, temos a vacina para a hepatite B. Então, é muito importante a prevenção nesses casos. Certo. E, doutor, a gente já está terminando aqui com as nossas perguntas, mas tem uma pergunta muito importante, que o senhor logo no comecinho falou da transmissão vertical do HIV. E perguntaram se mulheres portadoras de HIV podem engravidar e se elas podem amamentar também. Pronto, eu vou começar pela amamentação. Nessa parte, não pode. Então, pacientes portadoras do vírus do HIV e outro vírus também que é muito próximo do HIV, que é o HTLV também, não podem amamentação, porque a concentração do vírus do HIV no leite materno, a concentração é uma concentração considerável para haver vias de transmissibilidade para o RN. Então, as pacientes, né, após ter o filho, eles se alimentam, né, daquelas formulações, né, infantis, né, mas não podem amamentar porque realmente o vírus do HIV, tanto o do HIV como do HTLV, está presente em determinada concentração no leite materno. Isso, se a criança for amamentada, pode receber transmissível. Isso. E as mulheres podem engravidar, né? Sim. Olha, a decisão de engravidar hoje, todo paciente com HIV hoje, né, a mulher que está... Ela continua tendo todos os direitos de engravidar, de ter uma vida normal. A decisão para engravidar precisa ser uma decisão individualizada. A gente não pode aqui generalizar, que precisa individualizar o caso para ver como é que está a carga viral dela. A gente, quando chama carga viral, a quantidade de vírus de HIV na corrente sanguínea dela, avaliar o estado imunológico dela, que são as defesas, se as defesas delas estão alta ou está baixa, certo? Questões de vulnerabilidade social, se é uma paciente usuária de drogas, alcoolista. Então, a gente tem que individualizar cada caso. Porém, eu atendo pacientes que têm HIV, mas têm carga viral indetectável, que engravidaram, e a gente, assim, orienta, certo? E, por ela ter uma carga viral indetectável, a chance de transmissibilidade para o RN, o filho, quando nascer, é zero. Mesmo assim, o filho vai ter que passar por um ambulatório, vai ter que tomar as profilaxias, né? Com antirretrovirais também, né? Com medicações para prevenir infecções oportunistas, né? Então, assim, ele vai passar por todo um acompanhamento quando nasce, mas hoje sim pode engravidar. Mas a decisão de engravidar tem que ser uma decisão individualizada, a gente não pode generalizar ainda, porque tem pacientes que não têm condições realmente de gerar-se a questão da concepção, devido a vários fatores, né, individuais, fatores sociais também, né? Na minha opinião, tem que individualizar cada caso. Avaliar o paciente como um todo, Avaliar o paciente como um todo. Certo. E para a gente finalizar, o senhor já falou, mas não importa, não... É importante reforçar ainda. Qual a melhor prevenção para as infecções sexualmente transmissíveis? Certo. Olha, a melhor maneira de se prevenir ainda é o quê? É o uso do preservativo, né, nas atividades sexuais, né? Então, assim, é muito importante a proteção do preservativo em relação à transmissão do HIV, principalmente pelas secreções vaginais e pelo conteúdo do espermático. Então, assim, nessas duas situações,
o uso do preservativo masculino e feminino vai proteger, né, os pacientes, os parceiros de transmissão do vírus do HIV. Então, assim, continua sendo a questão do uso do preservativo, evitar compartilhamento de seringas, uso de drogas injetáveis, a gente orienta também, assim, porque a gente recebe pacientes usuários de drogas também. Questão de pessoas que trabalham, evitar uso de, vamos dizer, de procedimentos odontológicos também. A gente precisa ver se esses materiais são realmente esterilizados. Manicure, pessoal que vai para salão de beleza também, muito cuidado. Então, levar o material seu da sua casa para fazer. Não, sempre se atentar se alguma clínica dessa reutiliza materiais que não pode, tem que ser tudo esterilizado. Então, assim, muito importante ficar atento também nessas outras vias de transmissão também. No caso da mãe que tem HIV, não pode amamentar, então seria também uma maneira de evitar a transmissão. E a maneira mais importante é o seguinte, é o uso do preservativo, né? Mudar a postura comportamental, atitudes comportamentais da nossa sociedade. E vale lembrar, né, doutor, que muita gente pensa, eu tomo anticoncepcional. Não vai resolver, não resolve, né? Anticoncepcional, como já diz, ele é anticoncepção, né? A questão de engravidar. Ele não vai prevenir a questão de infecções sexualmente transmissíveis, né? E o doutor também vai falar um pouquinho da área dele, da infectologia, saber quando procurar, que é importante também a gente conhecer, que é uma área até um pouco nova, né, ainda, mas que é de muita importância para a população. Foi isso mesmo, assim, eu estava conversando com ela aqui sobre essa questão, que a infectologia é uma especialidade ainda que precisa ser mais divulgada. Então, assim, aproveitando essa oportunidade de realmente ser mais divulgada, né, eu atendo, a infectologia é uma especialidade que atende doenças infecto-contagiosas. Quais seriam elas? As arboviroses. Quais seriam as arboviroses? Dengue, zika, chikungunya, que são essas doenças que nós tivemos há alguns anos, essa epidemia de chikungunya e zika, tá? Então, eu atendo as arboviroses, as infecções de repetição, tanto pneumonia, tuberculose, infecções do trato urinário de repetição também, que a gente também pega muitos casos. Febre de origem desconhecida, então, paciente que está com a febre prolongada e ninguém descobre, procura também o infectologista. As hepatites virais, as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, o próprio HIV, que é o nosso cargo-chefe, tá? E todas as doenças relacionadas ao nosso meio. Exemplo, nosso estado de Alagoas é uma área endêmica para calazar, que é a leishmaniose visceral, esquistossomose. Então, todas essas doenças a gente mexe também. E acidentes por animais peçonhentos, que é cobra, escorpião. Então, a infectologia é muito ampla e oriento também que a gente não mexe só com tratamento, a gente mexe com prevenção. A gente trabalha com medicina de viagem e com vacinas. As vacinas, a gente orienta quais são as vacinas que cada paciente precisa tomar para prevenção. Então, nossa área também mexe com prevenção, certo? E sobre a questão da medicina de viagem, é quando alguns pacientes vão precisar viajar para um determinado estado, até país, fora, né? Aqui, e a gente vai fazer as orientações sobre quais são as vacinas, hábitos alimentares, o que tem que ter as prevenções quando você vai se deslocar para outro país, outro estado. Certo, doutor. Eu agradeço o senhor disponibilizar aqui esse momento, falar de um assunto tão importante, certo? Por hoje encerramos, aguardo você até a próxima live.